E ele tem 2 filhos com ela. E esse primeiro filho é o primogênito que ia dar continuidade à descendência de Judá. Ele escolhe uma mulher para o filho dele, uma mulher chamada Tamar. E esse filho era tão perverso, sabe? A Bíblia fala que esse filho era tão mau, nós não conseguimos descrever o que ele fazia, que o Senhor matou ele, irmão. Não foi Judá que matou ele, não foi o inimigo, foi Deus que matou esse menino. Imagina que Satanás que não era, para Deus matar esse cara. Sabe? Deus foi lá e eliminou ele. Deus chega, acabou os seus anos aqui. A Bíblia não fala que se Deus feriu ele, não fala o que fez. Talvez Deus só deu uma cutucada no coração aqui, ó. Foi embora. Mas Deus matou ele. Esse menino era tão perverso. Não queria talvez ter o coração alinhado com Deus. E Deus vai lá e limpa. E aí vem um segundo irmão. Para dar continuidade à descendência de Judá, precisava ter filhos. E naquela época, dentro dessa aliança, poderia fazer isso. Para dar continuidade ao irmão que morreu, o outro irmão casa com a cunhada e ele começa a ser instigado, ele começa aconselhado pelo pai, você tem que se deitar com ela no seu casamento e vai ter que gerar filhos, porque vão ser através de vocês que a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é a geração do meu pai, e a minha geração, que é a de Judá, que sou eu, vai nascer e vai continuar. É através de vocês. E esse menino, o que ele faz? Toda vez que ele vai ter relação com a esposa, a gente só está entre adulto aqui, ele lança o seu sêmen no chão, ele lança a sua semente no chão. Então o que estava acontecendo aí? Ele queria o prazer, mas ele não queria o compromisso. Ele queria desfrutar do corpo, mas ele não queria ter o compromisso de estar ali. Ele queria ter o relacionamento, mas ele não queria gerar, ele não queria cuidar dos filhos. E tem muito crente assim, irmão. Ele ama sentir a presença de Deus. Ele ama sentir Deus. Ele é louco para uma experiência com Deus. Ele é louco para viver milagre, mas ele não quer ter compromisso. Ele quer sentir Deus, mas ele não quer ter compromisso com Deus. Ele quer ser usado por Deus, mas ele não quer pagar o preço por ser usado. Sabe, ele quer passar um tempo de intimidade com Deus, mas ele não quer. Quando o Senhor chega na parte do compromisso, eu não, Senhor. Eu não sou capaz. Aí começam as desculpas. Sabe, mas Deus não está querendo somente alguém que queira sentir a presença dEle. Deus está buscando os compromissados, irmão. Deus está buscando para quem está disposto a morrer por esse livro aqui, ó. Como assim, pastor? Deus está disposto para quem está de prontidão para defender o evangelho dEle. Não que ele precisa ser defendido. Mas nesses últimos tempos Deus está levantando homens e mulheres que estão batendo de frente contra o sistema, está indo na contramão do mundo, porque isso é o evangelho. É quando a gente vai na contramão do mundo. E eu não estou falando para você sair daqui que nem um doido e sair batendo de frente com todo mundo. Não é isso, me entenda. Mas existem pessoas aí no mundo que a única Bíblia que ela vai ler é a sua vida. E nós não podemos ser alguém, a geração danoninho. Só me dá. Para que você quer ser cheio de Deus? Para que você quer que Deus te dê dons? Para que você quer que Deus te dê talentos? Para você ser o Power Rangers do poder, o Power Rangers Gospel? Deus está te equipando com ferramentas, é para você usar, irmão. Deus está te equipando com o ministério, está te dando dons, está te dando talentos, é para mandar você para o campo de batalha. Porque agora você não é somente um crente salvo. Você é um crente que foi salvo e vai ser usado para salvar mais pessoas. Porque agora você não é só mais um. Se é alguém que é marcado por Cristo, se é alguém que carrega a presença de Deus, e aonde você pisar a planta dos seus pés, a glória de Deus tem que manifestar. Aonde você pisar, as pessoas têm que notar a diferença em você. Você carrega a água que o mundo tem sede, irmão. E esse menino, ele só queria o bem bom, ele só queria o prazer, mas ele não queria o compromisso. E aí sabe o que Deus faz, irmão? Deus também mata isso aí.
Então essa menina, ela casou com 2 homens, e os 2 homens que não se posicionaram, Deus matou. Rapaz, eu teria medo de casar com uma mulher dessa. Conheço a irmã lá no Amanda, ela já tem seus 70 e poucos anos. Ela já enterrou 3 maridos. E no dia do casamento da pastora Josi, ela dando conselho pro Márcio. Eu falei, Márcio, toma cuidado. Rapaz. E um dia ela falou pra mim, pastor, eu quase casei com o quarto, mas eu fiquei com dó dele. Terrível, terrível, terrível. E Deus mata esse segundo menino. Sabe por quê? Porque ele era um ingrato. Porque ele não queria gerar filhos, porque aquele filho não ia cair na conta dele. Ele não queria cuidar daquilo que não era dele. Ele estava pensando nele. Ele não tinha visão de reino, ele tinha visão de aldeia. Sabe qual que é o crente visão de aldeia? Eu só penso na minha família. Minha família está bom, está tudo legal. As minhas coisas estão tudo bom, está ótimo. Os meus negócios estão fluindo legal. Ah, mas o irmão do lado está precisando de ajuda. Não estou nem aí. Ah, mas o irmão lá da sua igreja não está legal, ora por ele. Estou nem aí. Eu tenho que lutar pela minha família. Tá certo. Mas não se importar, não tem empatia pelas pessoas que estão junto com a gente. Agora, a pessoa que tem visão de reino, irmão, ela está preocupada com a família dela, ela está preocupada com a igreja dela, mas ela quer que Deus continue abençoando. Ela quer que Deus continue fluindo, ela quer que Deus continue fazendo as coisas. Vou te dar um exemplo. Aqui tem visão de reino. Do outro lado da rua ali também tem visão de reino. O pastor ali ora pela minha vida, para essa igreja crescer. Aí eu oro pela vida dele, para a igreja dele crescer também. É um orando pelo outro, é um trocando oração com o outro. Até o dia que eu fui orar com ele, eu fiz uma brincadeira até infeliz, né? Falei, ó, aqui a gente ora que o povo até cai no chão, viu? Se prepara. Ele, não, pastor, pode orar. Sabe, mas Deus mata esse menino. Sabe por que Deus mata esse menino? Porque ele estava atrasando o plano de Deus. Toda vez que esse menino ia deitar com a esposa dele, e ele impedia a gravidez, ele interrompia o coito, ele estava atrasando a vinda de Jesus para a terra. Como assim, pastor? Jesus, ele vem da linhagem, da descendência de Judá. Por isso nós falamos que ele é o leão da tribo de Judá. Lá em Mateus, no capítulo 1, você vai ver os nomes da descendência, e você vai ver o nome de Judá, e você vai ver o nome do filho de Judá, o último aqui, o Sela. Então, toda vez que esse menino se deitava com a esposa e não tinha filho, os descendentes não estavam nascendo. Com isso, estava atrasando o plano de Deus, que era a vinda de Jesus para a terra. Então, toda vez que você está no ministério, toda vez que você está numa igreja, toda vez que Deus te dá algo para você fazer, e você começa a levar de qualquer jeito, empurrar com a barriga, cuidado, você está atrasando um plano de Deus. Cuidado, você está atrasando um projeto de Deus. E se for preciso, irmão, Deus vai tirar mesmo. E se for preciso, Deus vai levar mesmo. Pastor, Deus vai me matar? Quero falar que já tem muita gente morta espiritualmente. E não é porque o diabo está se levantando, é porque talvez você não está se posicionando, irmão. Mas hoje é dia do Senhor trazer vida de volta a esse coração, amém? Hoje é dia da gente parar de atrapalhar os planos de Deus. Hoje é dia da gente deixar o Salvador vir e fazer o que ele tem que fazer. É dia da gente parar de atrasar o processo de Deus e entrar no processo com ele e as coisas começar a acontecer, amém? Abre a palavra. Abre não, já está aí, né? Versículo 27. Versículo 15. Vai dizer assim, ó. Judá viu que os 2 filhos dele morreu, porque era mau. Judá tinha um terceiro filho, o Sela. Só que esse terceiro filho, ele era mais jovem. Então o que o Judá fala para sua nora? Volta para sua cidade, fica vivendo como viúva. Quando o meu filho crescer, eu vou dar meu filho para você casar com ele, para continuar a sua descendência. Judá ele faz uma promessa para aquela moça, então ela volta para a cidade dela e ela fica esperando. Só que esse filho cresce e ele esquece da promessa. Cuidado com aquilo que você tem prometido para as pessoas, irmãos. Cuidado com as promessas que você tem feito. E cuidado com aquilo que você tem prometido para Deus. Então, ele esquece da promessa e um dia ele está viajando. E talvez ele não está um período tão legal, porque ele está afastado de todo mundo, ele está afastado dos seus irmãos. Ele está distante. E aí ele está viajando, aí no capítulo 15 vai dizer assim, ó. Ele está entrando numa cidade. Vendo Judá, teve a por meretriz
pois ela havia coberto o seu rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: o que você vai me dar para coabitar comigo? Ele respondeu: vou te enviar um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dá-me por penhora até que mandes. Respondeu ele: o que você quer que eu te dou? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, deu-a, possuiu e a concebeu ela. Então, só para você entender, ele está entrando na cidade, ele já esqueceu da sua nora, ele esqueceu da promessa. Ela fica sabendo que ele vai passar por lá, então ela tem um plano. Ela se disfarça, ela cobre o seu rosto, ela fica sentada na porta da cidade e ela se prostitui. Então ela deita com ele, ela engana ele e ela não mostra o seu rosto. E ela pede 3 coisas para ele, e as 3 coisas que eu vou explicar para vocês aqui nos próximos minutos. Primeira coisa que ela pede para ajudar é o selo. Ela pede o selo. O selo era uma marca que eles carregavam, que era a sua assinatura, era o RG. E selo na Bíblia tem a ver com quando você é marcado, sabe? Quero dizer, irmão, você pode tentar se esconder, você pode tentar correr, você pode tentar ir para outro lugar, mas você já é marcado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus já marcou você. A ciência, ela começa a estudar algumas coisas, e teve um dia que eles foram estudar o nosso DNA, e eles começam a aprofundar no DNA do ser humano, e todo DNA é diferente, a não ser que você é família, e pai, e filho, e mãe e filho, mas quando eles aprofundaram no mais profundo do DNA, eles encontraram uma célula que todo mundo tem igual. E o nome dessa célula, eles deram o nome para laminina, isso mesmo, laminina. E essa célula, você não vai adivinhar, mas essa célula ela tem um formato, sabe do que, irmão? De uma cruz. Então, os cientistas ficaram assustados, mas os mais crentes falaram: isso aí é a assinatura de Deus. Então eu quero dizer que até no seu DNA, Jesus já marcou você, irmão. Sabe, no seu coração, Jesus marcou você. Há mais de 2000 anos atrás, lá naquela cruz, você foi marcado por Jesus, e a tinta dessa caneta foi o sangue santo do Senhor. Então o selo significa a marca do Senhor na nossa vida. Sabe, você é marcado com Ele. O selo também significava naquela época uma assinatura. Então o homem de Deus, a mulher de Deus chegava em tal lugar e estava falando de onde que ela vinha. Estava falando quem ela era. Então o selo significa identidade. Eu quero dizer que você tem uma identidade no Senhor. E quando o pecado vem, quando as propostas vêm, quando as ciladas do inimigo vêm, ele vem para tirar as coisas da gente mesmo. E a primeira coisa que Satanás vai tentar é contra a sua identidade. É falar coisas que você não é tentar colocar coisas na sua cabeça que você não faz. É tentar te julgar, tentar te culpar, tentar te deixar para baixo. Porque quando eu peco, irmão, eu tenho que correr para Deus, eu tenho que abraçar Ele. Mas tem muita gente que peca, que fica com tanta vergonha que você começa a correr de Deus. E longe de Deus não existe perdão dos nossos pecados. Afastar de Deus não tem como Deus curar as nossas traumas. Porque o mesmo Deus que mexe na ferida é o Deus que faz o curativo. Sabe, o mesmo Deus que toca na doença é o Deus que dá remédio. O mesmo Deus que talvez mostra a vergonha é o Deus que dá dupla honra. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Então, a primeira coisa que Judá perde, ele perde seu selo, ele perde a sua identidade, irmão. Sabe, um homem que não sabe quem ele é um homem perdido. Existem 2 dias mais importantes na nossa vida: o dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o que a gente veio fazer aqui nessa terra. Sabe, você precisa saber quem você é. E às vezes nós esquecemos quem nós somos porque nós deixamos de ouvir aquele que nos criou. Belo dia, Jesus estava andando com seus discípulos e Jesus faz uma pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos começam: você fala que o Senhor é Elias, fala que o Senhor é algum profeta, fala que o Senhor é o João Batista que ressuscitou. E aí Jesus, ele vai na ferida, irmão. Jesus pega e fala: e para vocês, quem eu sou? Então Pedro levanta sua voz e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus fala: disseste bem, Pedro, eu quero dizer que você é Pedro, e sobre a sua vida eu edificarei a minha igreja. Sabe o que está acontecendo aí?
Pedro descobre quem Jesus é, e quando Pedro descobre quem Jesus é, Jesus fala quem ele é. A única maneira de você saber a sua verdadeira identidade é primeiro você descobrir a identidade de quem te criou. Quem é Jesus para você? Quem que é Deus para você? Sabe, eu não posso querer guardar Deus dentro de um potinho. Tem muito crente vivendo como se Deus não existisse. Tem muito crente vivendo como se Jesus não existisse, que Jesus fosse apenas uma força, que Jesus fosse apenas um culto no domingo. Não, irmão. Jesus é o Senhor das nossas vidas e Ele tem que estar presente nas nossas vidas todos os dias. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Segunda coisa que ele perde, em algumas traduções vai estar lenço, mas aqui eu vou usar a palavra cordão, que está aqui na minha Bíblia. Ele perde o seu cordão. Então o cordão fica para trás e o cordão, ele vai significar comunhão. Sabe? Ele vai significar, e comunhão, irmão, comunhão tanto com Deus quanto com os seus irmãos. A palavra vai falar que ele estava distante dos irmãos. Eu quero dizer para você que o homem, ele não foi feito para caminhar sozinho. Não fique isolado. Porque a tendência de quando alguém está querendo se afastar é se isolar, mas você não foi feito para caminhar sozinho. Sabe? Ele perde a comunhão. E eu quero dizer que nessa manhã o Senhor quer restaurar sua comunhão com os irmãos aqui da igreja e restaurar sua comunhão com Ele. Deus é um Deus de relacionamento, irmão. Deus é um Deus de mesa. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de conversas. Deus santíssimo, puro, Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer poder falar coisas no seu ouvido, Ele quer poder contar segredos para o seu coração. Sabe, Ele tem saudade de alguns crentes aqui que no começo da caminhada você fazia de tudo para passar tempo com Ele. Sabe, Ele tem saudade de passar momentos íntimos contigo. Sabe, Ele tem saudade de fazer seu coração pegar fogo como pegava fogo antes. Então você precisa restaurar essa comunhão com Ele. Essa comunhão precisa ser restaurada. E quando nós perdemos a comunhão, a nossa tendência é se afastar. E é possível estar no meio de uma multidão e estar distante de todo mundo. E quando a gente está assim, a gente acha que todo mundo está implicando com a gente. A gente acha que todo mundo está olhando para a nossa roupa ou que ninguém gosta da gente. E na verdade, irmão, às vezes a gente está perdido. Às vezes tem pessoas aqui que estão mais perdido que Adão no Dia das Mães. Entendeu, né, cunhado? Adão não tinha mãe, né? Então, quando era o Dia das Mães, ele ficava perdido. Hoje eu estou demais, né? Vou parar. Às vezes tem irmãos aqui que precisam ser achados pelo Senhor. E eu não estou falando isso para te deixar mal. Eu não estou falando isso para te deixar para baixo. Eu não estou falando isso para dizer que você é ruim. Mas eu estou falando isso que a comunhão de Deus na nossa vida restaura relacionamentos. Sabe, quando eu falo aqui no final do culto, ou quando você vai na sede, quando nós falamos assim, irmão, antes de ir embora, abraça 5 irmãos, abraça 4 irmãos, abraça 2 irmãos, olha para a cara dele e fala que ele tem o direito de ser feliz, olha para a cara dele e fala que ele vai ser abençoado, dá uma semana abençoada. A gente não está fazendo isso por balela, a gente está fazendo isso para incentivar a comunhão de vocês. E uma igreja que cresce é uma igreja que ora, mas é uma igreja que também tem comunhão, é uma igreja unida. Uma vez foram construir a Torre de Babel. E teve um gênio lá que teve uma ideia. Vamos construir uma torre para a gente chegar perante Deus. Eles não iam chegar perante Deus. Mas a união deles foi tão forte, foi tão grande, que fez Deus se mover do céu e descer na terra para confundir as línguas. Era um propósito que não era da vontade de Deus. Agora imagina a gente como igreja do Senhor. Imagina se a gente for unido. Imagina se a comunhão estiver no nosso meio. O inferno não vai ter poder de parar a gente. Aí a gente vai começar a viver o que está na Bíblia, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então eu quero dizer, irmão, que Deus está com saudade de você, viu? Deus está com saudade da comunhão. Deus está com saudade. Pastor, mas eu já oro, mas eu já leio a Bíblia. Deus quer mais, irmão. Deus quer levar a gente para um novo nível. Nesses últimos dias, aqui na ICB Vida Nova, Deus está alinhando nosso coração. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que você não está entendendo nada, você está sentindo um desespero. Calma, é Deus. Deus está mexendo nas suas estruturas, irmão. Deus está sacudindo a gente nesses últimos dias, porque Deus quer arrancar a gente de um lugar e quer levar a gente em outro lugar. Mas para isso tem que estar unido com Ele.
tem que estar entrelaçado com Ele. Você não foi feito para caminhar sozinho. Você não foi feito para estar sozinho. Tá difícil? Pede ajuda. Tá passando por luta? Não lute sozinho. Tem um rapaz, pastor jovem também. Eu tenho que até conversar com ele. Eu não estou falando isso para expor, rapaz. Mas ele é craque, ele é gênio para ouvir as pessoas. Ele é gênio para orar por pessoas. A pregação dele é Deus na terra purinho. Mas ele não tem muita facilidade para ser ouvido. E tem muita gente assim, você quer ajudar todo mundo. Você quer ter que todo mundo tenha comunhão. Mas quando chega na sua vez de fazer, quando chega na sua vez de pedir ajuda, você não pede. Muitas vezes, irmão, Deus vai te ajudar através de vida de irmãos. Não estou falando que você deve sair abrindo sua vida para qualquer um, não. Mas eu estou falando que Deus tem levantado pessoas para caminhar com você. Então, se você está se sentindo meio deslocado, meio longe, calma, você não está sozinho. Você faz parte de uma igreja que te ama. Aqui nesse lugar tem Jesus e Ele quer mudar a história da sua vida. Nós não vamos passar a mão na sua cabeça, mas nós vamos te dar destino e você vai vencer no nome do Senhor Jesus. Amém? Terceiro ponto que Judá perde, é o mais importante, talvez você já até saiba o que eu vou falar. Ele perde o seu cajado, ele perde a sua autoridade, irmão. E um homem sem autoridade, não confunda, não estou falando autoritário. Um homem sem autoridade, ele não é um homem, ele é um frouxo. Ele é um frouxo, irmão. Eu lembro que eu sou muito apaixonado da maneira que Deus usava o pastor João Melo, na época lá do Jardim Amanda. E eu lembro que uma vez ele contou para mim que teve um obreiro dele que foi expulsar um demônio, e o obreiro falou assim, demônio, sai, por favor. Bom, não saiu. E eu lembro que eu gostava muito de ver o pastor João Melo sendo usado por Deus. Ele tinha um som do Ciclope, irmão. Sabe o Ciclope do X-Men? Rapaz, eu estava com ele, quando ele arrancava o óculos assim, e ele falava para a pessoa, olha aqui no meu olho. Eu falei, meu Deus do céu, para quê? Hoje não, pastor. Eu já ficava aqui atrás da pessoa aqui, ó. A pessoa olhava para os olhos dele, a pessoa já começava a endemoniar. É um som do Ciclope, não é? Tirava o óculos aqui, olha no meu olho. Eu falei, não, pastor, não precisa, para com isso. Eu até tampava o olho dele. Não, pastor, deixa para lá. Porque unção é de Deus, autoridade. É a maneira que Deus usa ele. Tem uns que sopram, eu acho lindo aqueles pastores que sopram, o povo cai. Mas é autoridade, é a maneira que Deus está usando aquela pessoa. Mas autoridade não é só para quem é pastor, não é só para quem lidar com as coisas espirituais. Autoridade é para o nosso dia a dia. Para de aceitar algumas situações que estão acontecendo na sua vida. Bate o pé lá, fala, essa casa é do Senhor e Satanás não vai apontar o dedo aqui dentro da minha casa. A doença não tem o poder de prevalecer dentro da minha casa. A briga não tem o poder, a violência não tem poder. Essa crise financeira, ela vai embora hoje da minha casa em nome de Jesus. Usa a autoridade que Deus te deu, usa esse cajado aí, meu irmão. Irmã, amarra esse coque aí, levanta esse cajado junto com o marido aí, ó, e vai para cima. Vamos vencer. Vamos parar de guerrear só para defender o que a gente tem. Vamos começar a conquistar aquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Falei aqui domingo passado, falei quarta-feira, falei sexta, falo todo dia isso para Kel, e vocês vão cansar de ouvir eu falar essas coisas enquanto Deus mandar. Nós não temos que ser uma igreja que coleciona promessas, nós temos que ser uma igreja que vive as promessas de Deus. Eu não quero chegar no fim da vida e falar assim, olha, Deus fez tantas promessas para a minha vida, olha a coleção de promessas que eu tenho aqui, e alguém perguntar, tá, quantas promessas dessa você viveu? Não, irmão, não. Eu tenho que acreditar que aquilo que Deus me prometeu vai acontecer e eu tenho que tomar posse, eu tenho que me preparar, eu tenho que lutar, eu tenho que ir para cima. Eu falava essa semana para as irmãs aqui da igreja, eu sou grato por cada pessoa que tem aqui dentro desse lugar. Sou muito grato, sou grato a Deus, mas eu já me preparo, irmão, eu já venho para o culto, eu venho muito doido para o culto já, para pregar como se eu fosse pregar para 5.000 pessoas. Porque o mesmo carinho e amor que eu tenho que ter, e a mesma disposição para pregar para 5.000, eu tenho que ter para pregar para 5. Porque não é a multidão, não é o tanto, não é o mínimo, é o propósito, é a direção, é a palavra de Deus e é a autoridade que Ele liberou sobre a nossa vida. Eu tenho que entender que vai ter pessoas que vão sair aqui desse altar e Deus vai enviar para a nação e essa pessoa vai impactar a nossa nação. Eu tenho que crer nisso, a Bíblia não me proíbe crer nisso. Eu tenho que crer que palavras que vão sair desse altar vai transformar a Vida Nova, vai transformar a região do Ouro Verde, vai transformar a nossa cidade. Porque é o mesmo Deus que faz nas igrejas grandes, o mesmo Deus que está lá nos Estados Unidos fazendo mover, é o Deus que está aqui nesta manhã.
Então, com toda a autoridade que vem do céu, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês, Deus, nós acreditamos naquilo que o Senhor pode fazer através de nós. Mas homem que perde a autoridade, homem que perde o cajado, assim como Judá, esse homem, ele fica perdido. Trazendo para os dias de hoje, você, homem que faz os serviços gerais lá na sua casa, o homem, ele não é nada sem uma ferramenta, irmão. Vai você trocar um parafuso lá, ter que construir um murinho, fazer alguma coisa. Se você não tiver as ferramentas ideais, você vai sofrer muito mais, você vai demorar muito mais para acontecer. E o trabalho vai enroscar, e só a esposa vai parar na posição de xícara, olhando para sua cara assim, te julgando, e vai te dando uma raiva, e ela vai perguntar, tá tudo bem aí? Você fala, não, tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem mesmo? Não, tá tudo bem. E aí ela vai te ferir, irmão, no ponto que ela fala assim, quer que eu chamo alguém para fazer? Quer que eu chame meu pai? Quer que eu chame meu tio? Quer que eu ligue para alguém vir fazer? Se tem dinheiro aí, a gente paga para fazer. Melhor pagar para fazer, né? Você não está dando conta? E você já ferida, com aquele orgulho de homem, no fundo da sua alma, você fala, não, eu dou conta. Mas por dentro você está, não, senhor, não dou conta não, dou conta não. Não, senhor, alguém me liga, por favor. Algum serviço me liga aí para eu ter que sair para dar desculpa. Mas quando você tem a ferramenta certa, irmão, você se sente um MacGyver. É a coisa mais simples do mundo. Você faz o serviço rapidinho lá, você tira a foto, manda no grupo da família, já quer dar instruções, já quer dizer que é o profissional. Mas por quê? Porque você teve uma ferramenta que facilitou a sua vida. E agora na nossa vida do cotidiano, um homem sem autoridade, uma mulher sem autoridade, ela vai deixar de viver sonhos que é para você. Eu quero muito que os meus filhos vivam sonhos que Deus tem prometido para mim. Mas eu não quero somente que meus filhos vivam esses sonhos, eu também quero viver. Imagina, a gente urreu o osso o tempo inteiro só para o meu filho viver. Não, eu quero viver também, quero tomar posse das coisas boas também. Eu quero que ele viva coisas boas, melhores que as minhas, mas eu quero viver coisas boas também. Então tem muita gente que só está assistindo. Você vai assistir seus filhos vivendo aquilo que era para você ter vivido. Mas aí, voltando aqui, para a gente finalizar, ele perde essas 3 coisas. E aqui, irmão, ele perdeu de uma vez, só que ele não percebeu. E na nossa vida é assim também. Satanás, ele não vai vir de chifre, com umas antenas, para cima de você, não. Com chifre, antena. Com chifre, antena, as ideias. Ninguém é antena. Vai vir com a antena da Sky nas costas, as ideias. Não, Satanás não vai vir feião, não. Satanás vai vir disfarçado. É os pratos de lentilha. É as propostas que parecem ser boas para você desistir. E muitas das vezes você perde o selo, você perde o cordão, e você perde o cajado e você nem percebe. E algumas vezes você não vai perder tudo de uma vez. Você vai perdendo aos poucos. Diferente da gente, Satanás não tem pressa. Nenhum pedreiro, nenhum mestre de obra vai derrubar um prédio na primeira marretada. Ele vai batendo ali aos pouquinhos, ali, até ele derrubar. Satanás também é assim. Ele fica rodeando, ele fica minando a gente. Ele fica fazendo reuniões para fazer o que vai fazer com a gente. Por isso que a palavra fala que a gente tem que ser vigilante. Não é à toa. Por isso que o salmista ora e fala, sonda o meu coração, Senhor, que se existe algum caminho mal dentro de mim. Por isso que a gente brinca e fala que eu me converti há 10 anos atrás, uns se converteram há 15, outros há 20, outros há 5 anos atrás, outros há 2 anos. Mas na real mesmo, conversão é todo dia. Porque ontem, o que Deus derramou ontem foi para ontem. Deus tem algo hoje novo para hoje. E Deus vai ter algo novo amanhã também. Tem muita gente que não está mais convertido não, está convencido. Eu sou convencido que Deus tem uma obra. Eu sou convencido que Deus quer mudar minha vida. Eu sou convencido que Deus pode fazer. Mas e o seu posicionamento? Mas tudo que está encoberto é descoberto. Eu não estou falando que Deus vai te trazer aqui na frente e vai revelar as suas lutas, seus pecados. Não é isso, irmão. Mas eu estou falando que existem momentos que Deus vai permitir algumas coisas para moldar a gente. Judá, para pagar o seu pecado, para pagar o seu prazer que ele teve, ele manda um cabrito. E o cabrito não é aceito, o cabrito volta de volta porque aquela mulher não está mais lá. Então, alguns meses depois ele descobre que a sua nora está grávida. Ele fala, então vamos fazer o seguinte, tem que matar ela.
Tem que apedrejar, era, porque era a lei da época. E ela fala, não, mas antes de você me matar, olha aqui, ó, o pertence do homem que se deitou comigo. E estava lá, irmão, o cajado, o selo e o cordão. Nesse momento, Judá reconhece o pecado dele, Judá, ele poupa a vida dela e ele assume o filho. E na verdade, irmão, Judá ele não precisava de um cabrito. Judá ele precisava de um cordeiro. Cabrito não perdoa pecado. Cordeiro sim. Para de tentar arrumar sua vida dando jeitinho. Na vida com Deus não existe atalho. A palavra vai falar que o caminho é estreito. A porta é estreita. Anos depois, na mesma descendência de Judá, vem ao mundo o nosso Jesus, o cordeiro que Judá precisava para ter seu pecado perdoado. Pastor, mas como assim? Sim, irmão. Eu estou falando aqui de uma família que quase se perdeu. Eu estou falando de uma família que flertou com o pecado. Eu estou falando de uma família que se envolveu com coisas erradas. Dessa descendência dessa família veio o homem mais puro e mais santo que pisou nessa terra. Mas como assim, pastor? Romanos vai responder isso para a gente encerrar e para a gente orar. Romanos 5:20 vai falar que aonde habitou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que Romanos está falando para a gente, que se no começo da história a descendência de Judá fracassou, no final, através de Jesus, Deus não levantou somente a descendência de Judá, Deus levantou todas as descendências dessa terra. Deus não morreu apenas por uma família, Deus morreu por todo mundo, Jesus morreu por todo mundo. Coloca de pé em nome de Jesus.